Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus por esse dia, né? Dia 30 de março de 2025, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor, por mais um mês que nós vencemos. Estamos aí no último dia, no encerramento da nossa festa, né? 32 anos de trabalho de libertação, muitos testemunhos para contar, graças a Deus. Muitos pastores, preletores passaram por aqui durante esse mês, né? Que você não teve oportunidade de vir, mas toda quinta-feira, o sábado, toda quinta-feira, à tarde e à noite, e nessa última semana nós tivemos também na sexta, e hoje nós estamos fazendo o encerramento de um texto, de um tema muito forte, né? de um tema muito profundo. E eu quero compartilhar com você nesta noite. E aí, o primeiro texto da nossa meditação, meus irmãos, o tema dessa festa é: prepara-te, ó igreja, Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando, irmão? Jesus está voltando, querido? O que te faz crer que Jesus está voltando? O que você está vendo que você pode afirmar que Jesus está voltando? O que você tem sentido que Jesus está voltando, Laís? O que você está vendo que Jesus está voltando? É o tema. E ele fala assim: prepara-te, ó igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Não, irmão, a igreja sou eu. Lembra da última pregação que eu falei? A igreja sou eu. Amém? A igreja sou eu. E essa comunidade aqui, nós formamos uma igreja. Somos a igreja do Senhor. Mas individualmente você é a igreja do Senhor. Então prepare-te, ó igreja. Porque cada um vai dar conta de si para Deus. Amém, queridos? Cada um vai responder para Deus. Então prepare-te, ó igreja. Porque Jesus está voltando. O texto de Mateus é... capítulo de Mateus, número 24, Mateus 24, versículo 43, esse não é o nosso tema principal dessa noite, nosso texto principal dessa noite, mas Mateus, capítulo 24, versículo 43, ele nos exorta à vigilância. Nós estamos falando de prepara, e quando o Senhor fala para preparar, porque não é de qualquer maneira, não é no nosso tempo, não é na nossa hora, prepara. Eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Se Jesus, Felipe, falasse assim agora: eu vou voltar amanhã, o que a gente faria hoje? Se ele desse um tempo para nós amanhã até meio-dia, o que a gente ia fazer? A gente ia correr no McDonald's, comer o último hambúrguer? A gente ia para um monte fazer a nossa última oração? O que nós faríamos hoje, irmãos? Se Jesus falasse assim agora: eu vou voltar amanhã, até meio-dia estou voltando. Como será o nosso preparo para receber o noivo? Pensa nisso. A palavra do Senhor aqui, em Mateus 24, versículo 43, ele fala da exortação à vigilância. Devemos estar vigilantes, devemos estar atentos, porque não sabemos o dia nem a hora. Mas ele fala aqui no texto, no versículo 43, assim: mas considerai isso, se um pai de família soubesse se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que ele fosse arrombado à tua casa. Amém? Se um pai de família soubesse, outras traduções dizem assim, né? Se um pai de família soubesse que um ladrão viria arrombar a tua casa, o que o pai de família faria? E aí o texto continua dizendo: por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis que vai vir. Amém, irmãos? Ele vai vir. Ele vem. Como que eu posso comprovar que Jesus está vindo? Como eu posso comprovar que ele vem? Pela sua própria palavra. Amém ou não amém? Eu sei que ele vai vir pela sua própria palavra. Mas o texto da nossa
do nosso tema, que está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 37, ele fala: o que há de vir, virá. Amém? O texto de Hebreus 10, versículo 37, ele fala: o que há de vir, virá. O que há de vir, virá. Amém? E ele não tardará. Ele não tardará. Você sabe aonde, que hora que ele vai vir, o dia que ele virá? Não sabes. Então o texto de Mateus nos ensina a estar vigilante, porque ele vem saltando sobre os montes, ele vem. O Cordeiro vem, ele virá. Amém? E ele é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Ele virá, ele não tardará, ele não adiará a sua vinda. E nós não sabemos qual o dia, qual a hora que ele virá. Por que ele virá? Porque ele tem uma promessa. Amém, querido? Tudo aponta para a Bíblia. Se você quiser saber disso com mais profundidade, leia a Bíblia. Tudo aponta para a Bíblia, tudo está escrito na Bíblia. Ele virá, porque após essa vida, Deus tem uma promessa de uma vida eterna, né? Deus tem uma promessa de uma vida eterna e ele virá. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Irmãos, eu tenho o costume de falar muito sobre isso. Mas quantos fizeram planos para hoje e não levantaram? Pensa nisso. Quantos se programaram para um passeio, saíram de casa e não chegaram no seu destino? Ele virá. Quantos se prepararam para isso? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que eu faço muito no trabalho. Quantas pessoas hoje, eu pergunto isso lá no trabalho, tá? Quantas pessoas se programaram hoje para sofrer um acidente? Pergunto isso, porque todo mundo mudo, calado. Quantas pessoas se programaram hoje para perder um dedo? Fica todo mundo mudo e calado, Carlinhos. Você não se prepara para isso. Mas acontece, né? Acontece. A definição de acidente é justamente isso. É algo que você é inesperado. Ninguém se programa para sair para bater de carro. Acontece. O acidente, ele é isso, né? Aula de segurança do trabalho agora, tá? É um evento indesejado, Fábio. Ninguém se programou para isso, mas acontece. E quando você sai, que nós estamos sujeitos a passar por isso, a gente se prepara. Como que eu me preparo? Orando. Amém, irmãos? Senhor, acampa os teus anjos, me livra. Vem os ataques, vem as afrontas, o Senhor me livra. Eu quero convidar você a ficar mais um minutinho em pé. E vamos dar continuidade à palavra, mas eu queria que você declarasse isso agora, com esse louvor. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Derrame-se diante do Senhor nesta hora. Ele está aqui para receber a minha, a sua adoração nessa hora. Tu és santo, aleluia. Tu és santo, Senhor, digno de receber todo louvor, Pai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Jesus. A nossa estrela da manhã, Senhor Deus. Oh Deus, a raiz de Davi, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Por esse dia, pela nossa vida, por essa casa, Senhor Deus, onde nós nos encontramos aqui nessa noite. Continue conduzindo este culto, ó Deus, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Ainda hoje, irmãos, nós vamos queimar uns pedidos. Dentro da nossa programação de hoje, ainda nós vamos queimar os pedidos. Que pedido é esse, presbítero? Pedido que você fez durante a campanha, irmãos. Amém? O envelope está ali com a irmã Solange, não sei se ela tem algum sobrando, para você escrever ainda. E após o culto, nós vamos fazer esse ato profético ali e nós vamos queimar esses pedidos que nós colocamos diante do Senhor. Mas a palavra do Senhor, querido, ela continua falando, continua conduzindo. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção
nesse momento, onde a palavra do Senhor, ela fala lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, ele fala sobre os últimos tempos. Amém? Então, se você quer saber alguma coisa sobre esse negócio que Jesus está voltando, você que está na rede social nos acompanhando nessa noite, a palavra aponta, mostra o caminho. Mostra o caminho para você não ser pego de surpresa. A palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, nos exorta sobre o que tem acontecido, o que está acontecendo. E aqui Paulo vai mostrar para Timóteo algumas coisas que ele vai ver, e isso aponta para o final dos tempos, aponta para tempos difíceis. É possível que você está vendo que o negócio está afunilando, que os tempos são maus. Efésios fala remindo o tempo, porque os dias são maus, não sabemos o dia e nem a hora. Quando ele fala em Efésios para a gente remir o tempo, é para você não desperdiçar o tempo, irmão, é para você aproveitar o teu tempo. É Isaías, no capítulo 55, no versículo 6 e no versículo 7, Isaías fala: buscai ao Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Não perde o teu tempo, querido, porque Jesus está voltando. Qual tem sido a nossa preocupação com a vinda, com a volta de Jesus? O que tem queimado no nosso coração? A palavra vem apontando desde Gênesis e Apocalipse que Jesus está voltando. Nós estamos num caminho. De repente você não está entendendo o nível de batalha que você está passando, que você tem enfrentado, mas você está num caminho, querido, e nesse caminho, irmãos, não é fácil. Nesse caminho não vai ser fácil para ninguém. E a Bíblia fala, querido, de um ladrão, que ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir, e o ladrão quer nos tirar do caminho. E Isaías fala, irmãos, no versículo 6, buscai o Senhor enquanto você pode achar o Senhor. Isaías fala no capítulo de número 55, buscai o Senhor, e ele fala assim para o ímpio que está me ouvindo nessa noite: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Se converta ao Senhor. O homem ímpio que está fora do caminho, deixe o caminho, e o homem ímpio, o homem maligno, os seus pensamentos, se converta ao Senhor, e Ele certamente se compadecerá de você. Torne-se para o Senhor, porque Ele é grandioso em perdoar. Está escrito, irmãos. E aí Paulo, tendo essa visão, dentro da prisão, nos seus últimos dias de vida, doente, escreve uma carta, sua última carta, escreve uma carta para a igreja, orientando que nos últimos dias serão dias trabalhosos. E ele fala assim no capítulo 3: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os últimos dias virão tempos difíceis. E então você está vendo que não está fácil. Isso é um dos sinais que Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E ele continua dizendo, escrevendo essa carta em orientação a Timóteo, porque ele fala assim: haverá homens amantes desse mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconhecíveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons. Continua dizendo, você tem visto isso? Versículo 4, ele fala que haverá também homens traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, de coitadinhos, mas segundo a eficácia dela. E ele fala: deixe
afasta-te. Desse, afaste-te. Orientação da Bíblia, toma cuidado. Sabe por quê, querido? Porque você está no caminho. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos no caminho. O inferno quer nos tirar do caminho. Jesus fala lá em João que ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Então você talvez não esteja entendendo o nível de batalha que você está, mas você está no caminho. Um caminho de paz, um caminho de segurança, um caminho que vai te conduzir para a vitória. Amém, amém? Esse caminho, querido, está escrito aqui que Paulo fala com o Timóteo, orientando Timóteo, o seu filho, aonde foi ensinado a palavra. E aí, irmãos, a Bíblia ela continua apontando, queridos, para a vinda de Jesus. E a Bíblia nos fala, ela nos orienta a estarmos perseverantes. Lá em Hebreus capítulo 10, ele fala que não podemos perder a confiança. Aquele que há de vir em pouquinho tempo virá. Não podemos perder a confiança. Quantas coisas têm se levantado para fazer você perder a confiança, para você perder a intimidade, para você perder um relacionamento com Deus. Jesus está voltando, igreja. Desperta aqueles que dormem. E Paulo está orientando Timóteo, porque Timóteo era um jovem apaixonado pela palavra, seria o líder da igreja de Éfeso. Tantas coisas Paulo viu lá em Éfeso. Esteve ali naquela cidade de Éfeso e pregou ali durante 3 anos. Pregou a palavra ali durante 3 anos ali na cidade de Éfeso, uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade também idólatra. E quando Paulo fica ali passando os seus anos ali, existia ali na cidade de Éfeso uma escola de magos, escola de feiticeiros, e a palavra do Senhor chegou ali naquela cidade através da vida de Paulo. E diz a história que os magos, os feiticeiros queimaram os seus livros, porque a palavra chegou, querido. E quando a palavra chega, a libertação chega, o poder de Deus chega, o Senhor chega, Ele muda a história, Ele põe um ordem que está fora de ordem. E a palavra vem apontando, irmãos, para 2 senhores. A Bíblia fala de 2 senhores, a Bíblia fala de 2 alicerces, a Bíblia fala de 2 portas. E aí nós precisamos olhar, se voltar para a palavra, aonde a palavra ela fala de 2 alicerces, fala de 2 portas, fala de 2 senhores, fala que nós não podemos amar os 2 senhores. Mateus 6, versículo 24. Mateus 6, versículo 24. Ele fala para nós, querido, de 2 senhores. Você sabe quem é o seu Senhor? 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 E a Bíblia fala, queridos, aqui em Mateus capítulo 6, que ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se decidirá, dedicará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. 2 senhores. Você conhece o seu Senhor? O projeto de Deus, querido, é nos abençoar. O projeto de Deus é para que ninguém se perca. Lá em Mateus capítulo de número 7, versículo 13. Mateus 7, versículo 13. Hoje é Bíblia, vai comer na alta aqui nessa noite. Mateus 7, versículo 13, ele fala de 2 portas. Fala assim, 2 portas. 2 portas. Vira para o seu irmão e fala assim, irmão, se você não entendeu, são 2 portas. Sacode ele aí, irmão, você não entendeu. São 2 portas. São 2 portas. Ou 2 caminhos. A palavra do Senhor fala que entrai pela porta estreita. E tem hora que a gente vê e para e fala assim, tem hora que o negócio está estreito, não está? Você está no aperto.
Quando a gente fala que o negócio está estreito, meu irmão, é porque nós estamos no aperto. Entrar pela porta estreita, porque a larga, a facilidade, é a porta, é o espaçoso, o caminho que conduz à salvação. E eu fico preocupado que o texto diz ali, irmãos, muitos são os que vão entrar por ela. Muitos são os que vão entrar por ela. A facilidade, a falta de santidade, a falta de compromisso, é estreito, irmãos, está afunilando. Agora fala com o seu irmão assim, ó, duas portas. Fala de novo, duas portas. Fala assim com ele, você já percebeu que a porta tem dois lados? Pergunta para ele qual lado. Ele respondeu, qual lado, querido, tem as duas portas? O lado de dentro e o lado de... Vocês perceberam isso, que a porta da sua casa, já perceberam que a porta da igreja, que a porta do trabalho, tem dois lados, irmãos. Até a porta de correr tem dois lados, tá? A porta tem dois lados, irmãos. Então você está entendendo? Ou você está dentro ou você está fora. Ou você está dentro ou você está fora. Aí em Hebreus fala que Noé recebeu a notícia, ele creu. Hebreus 11 fala que Noé, ele recebeu a notícia. Que notícia é essa? Hebreus 11, projeta para mim ali, Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Noé recebeu a notícia. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ora, é necessário que aquele que se aproxima, aquele que está se preparando para esse encontro, creia que Ele existe. Mas em Hebreus também fala que Noé recebeu a notícia, ele foi avisado. Hebreus 11, ele fala que Noé foi avisado. E quando Noé é avisado, querido, quando Noé é avisado do dilúvio, quando Noé é avisado do dilúvio, a Bíblia fala que ele temeu. Amém? A Bíblia fala que ele temeu. E aí ele se preparou. E aí ele temeu, ele creu na palavra vindo de Deus, que haveria um dilúvio. E ele começou a se preparar. Ele começou a se preparar. Ele ouviu a voz de Deus, ouviu o comando de Deus e falou: Noé, chega. Gênesis capítulo 6 fala: olha, Noé, o homem se corrompeu. O homem se corrompeu. A iniquidade, a violência, ela tem se multiplicado. Então Noé, constrói a arca. Entra na arca. Você e a sua família. Você e a sua casa. E depois que Noé entrou, a porta se fechou. A porta se fechou, irmãos. E a Bíblia fala que larga é a porta que conduz para a perdição. Então, querido, nós vimos que a palavra, ela tem apontado para escolhas. Você tem que escolher
você tem que decidir. João capítulo 1, versículo 12, ele fala: mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas a todos os quanto receberam, passa a ser filho, tem direito na herança, aleluia, para aqueles que receberam. Mas a Bíblia continua dizendo também, irmãos, de 2 alicerces. Mateus capítulo 7, versículo 24, ele fala de 2 alicerces. Aonde você está construindo a tua casa, aonde você está preparando a tua casa. Mateus 7, versículo 24, ele diz: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém, irmãos? Prepara a tua casa. 2 alicerces. Muitos estão construindo a casa sobre a areia. Não vão suportar, irmãos. Não vão esperar, querido. E a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, que veio a chuva, veio o terremoto, veio a tempestade, soprou sobre a casa, e a casa que está firmada na rocha, ela não caiu. Amém, querido? Onde está a tua casa nessa noite? Mas Mateus continua dizendo que aquele que construiu a sua casa sobre a areia, veio a chuva, veio a tempestade, veio o vento, soprou contra a casa e a casa caiu. Como está a tua casa? A tua casa espiritual, diante dos ventos, diante das tempestades, diante das afrontas. Como está a tua casa, querido? O vento tem soprado, nós somos provados, somos tentados, e os tempos estão difíceis. Como está a tua casa? E no capítulo de Mateus, também 7, 21, ele fala de uma coisa muito séria, irmãos. A Bíblia toda fala de uma coisa muito séria. Mas quando se trata disso, nós devemos nos atentar para o que a palavra está dizendo, para o que a palavra está falando, e a gente fazer uma análise da nossa vida com Deus, como está o nosso preparo para o encontro com o noivo. A palavra do Senhor fala que nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus, mas vai entrar aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Aleluia! Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor. Aquele que já pregou, aquele que já cantou. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade de Deus, faz a vontade daquele que está no céu. Quem entrará, querido? Quem vai entrar no céu? Quem vai encontrar com o noivo? É aquele que faz a vontade do noivo. Quem vai entrar no céu é aquele que faz a vontade do noivo, aquele que faz a minha vontade, aquele que decidiu, é o que vai entrar no céu. Aquele que escolheu a porta larga não vai entrar no céu. Aquele que escolheu a porta estreita está caminhando para entrar no céu. E aí João, na sua pregação, ele fala: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas o que? Paz, alegria, aonde? No Espírito Santo. Aleluia. Esse é o reino de Deus, irmãos. Esse é o reino de Deus. E a palavra do Senhor, ela fala, irmãos, quando Mateus aqui no capítulo 7, ele fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Exemplo disso
A exemplo disso, a gente vê a história de Judas. Judas andava com Deus. Judas viu os milagres. Judas experimentou os milagres. Judas viu os sinais. E nós sabemos o final dele. Ele decidiu. Foi um traidor. Foi um traidor que Paulo fala lá com Timóteo, que nos últimos dias os traidores, os homens cruéis, os homens violentos. Olha, Timóteo, se afasta deles, porque eles não vão levar você para o céu, eles vão te tirar da minha presença. Se afasta deles. Não se contamina com essas coisas. Os tempos são difíceis, os tempos são maus. E é interessante, irmãos, que Paulo escreve essa carta, aconselha Timóteo. De tudo isso que você vai ver, Timóteo, tempos difíceis. E Paulo, em outras palavras, está dizendo assim para Timóteo: eu estou te falando para você não desistir. Amém? Estou te falando para você não desanimar, mas estou falando para você ficar preparado para os ataques, para as afrontas. Porque Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao versículo 39, ele fala também, irmãos, que nós não somos daqueles que retrocedem. Então Paulo está falando aqui com Timóteo, para você não desanimar, para você não sair da minha presença, para você continuar. E eu quero te ensinar, Timóteo, a perseverar na doutrina, na palavra. Então, para essas coisas, Timóteo, a saída é a minha palavra. A saída é perseverar na palavra. Timóteo, Paulo fala isso para Timóteo. Ele continua dizendo na sua palavra: olha, Timóteo, vou te contar a minha experiência. Perseguições eu passei, sofrimentos eu passei, aflições eu passei, em Antioquia, em Icônio. Quantas perseguições eu sofri, Timóteo, sofri. Mas Paulo encerra falando com Timóteo no versículo 11 do capítulo 3. Tantas perseguições. Você tem passado perseguição, irmão? Você tem passado sofrimento, irmão? Mas Paulo encoraja Timóteo e fala aqui com ele assim: mas o Senhor, Timóteo, me livrou de todas elas. Aleluia! O Senhor, querido, é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Tudo que eu passei, Timóteo, tudo que eu sofri, perseguições, o Senhor me livrou de todas elas. Você tem visto, irmão, o livramento do Senhor, a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Então busca o Senhor. Mas Paulo fala para Timóteo, no versículo 14 de 2 Timóteo, ele fala assim: mas os homens maus, versículo 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Os homens maus, os homens enganadores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas ele vira para o teu filho, o teu discípulo, e fala para ele assim: mas tu, Timóteo, permanece naquilo que você tem aprendido. Permanece naquilo que você tem aprendido, que foi inteirado, que está sabendo e que tens aprendido desde a tua meninice. Permanece naquilo que você tem aprendido. Irmãos, permanece naquilo que você tem aprendido. Permanece na palavra. Ela vai continuar conduzindo o nosso caminho. Permanece naquilo que você tem aprendido. É a palavra de Deus, é poder de Deus, é a revelação de Deus que Ele está voltando. Permanece.
Aleluia. Muitos são as afrontas, as guerras, a luta. Permanece. O que nós estamos aprendendo, querido? O que nós estamos aprendendo da parte de Deus, da parte da palavra? O que você tem aprendido? E eu louvo a Deus porque essa igreja continua tendo escola dominical. Eu louvo a Deus porque essa igreja continua tendo escola dominical. Porque, querido, quantas portas já fecharam? Quantas igrejas já não têm estudo da palavra? Porque o inferno, o ladrão, o inimigo, sabe, o que liberta a minha vida e a tua vida é a palavra. E ele quer roubar a palavra. Você já percebeu durante a sua semana como é difícil ler a palavra? Já percebeu, irmão, como é difícil ler a palavra? Já percebeu, irmão, como é difícil ler a palavra? Porque ele sabe que a palavra vai abrir os nossos olhos. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Tanta luta, tanta dificuldade para ler a palavra. Dia difícil. Hebreus, Paulo, em Romanos ele fala que as aflições do tempo presente, Romanos 8, acredito que seja o versículo 18, os sofrimentos do tempo presente não há de ser comparado com a glória que será revelado a nós. Aleluia. Os sofrimentos, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo. Qual o tempo, irmão? Qual é o tempo? O tempo é hoje, irmão. Amém? As aflições desse tempo. Qual é o tempo? O tempo é hoje. Amanhã não nos pertence. Ontem já passou. O tempo é hoje, irmão. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada a nós. O que Deus tem preparado, irmão, a gente nem imagina. A gente sabe que Ele está preparando. Que tempo é esse? Que hora é essa que Ele virá? E aí Hebreus ele fala, porque ainda com um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá. Quem é o tempo, querido? O que o tempo faz? O que o tempo causa? O que o tempo mostra? O tempo mostra quem nós somos, irmãos. Amém ou não amém? O tempo mostra quem nós somos. Se nós somos adoradores, se nós somos murmuradores, questionadores, o tempo mostra quem nós somos. O tempo se revela para nós. Mas o Senhor é o dono do tempo. Nada foge do controle. Tudo acontece no seu tempo, na sua hora. Precisamos estar preparados, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aí Paulo fala com Timóteo da palavra. Toda a escritura, versículo 16, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda a escritura é divinamente preparada por Deus. Porque tem muita gente pensando aí que foi o homem que escreveu a Bíblia, querido. Não foi o homem que escreveu a Bíblia. O homem não teria capacidade, não teria, por mais inteligente que fosse, não teria capacidade de escrever, de transmitir aquilo que Deus está falando, aquilo que Ele escreveu, que é a nossa regra de fé e prática. A palavra do Senhor diz que ela é útil, proveitosa. Amém, irmãos? É útil, proveitosa. Aproveita o teu tempo para ler a palavra. Ela é útil, proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir. Ela é útil, irmão.
E aí você começa a ver como é difícil a gente ler a palavra, porque quando nós nos revelamos diante de Deus, a palavra fala, Deus conserta, Ele põe em ordem, Ele cura. Quantas pessoas se converteram lendo a palavra? Sozinho, ninguém pregou para elas, foi ler a palavra. E aí a palavra, irmãos, aponta o caminho. Tempos difíceis, tempos trabalhosos, mas Ele não tardará, Ele virá. Não sabeis o dia, nem a hora, ou quanto tempo vai durar esse discurso que Ele virá. Quanto tempo vai durar esse discurso que Ele virá? Ele virá. Não se esqueça que Ele virá. Prepara-te, ó igreja. Prepara-te, ó igreja. E aí você sabe o caminho. Nós sabemos que é o caminho, é Jesus. Sabemos que a verdade é Jesus. E sabemos que muitos estão fora do caminho. Sabe, irmãos, o inferno é tão real. Pregação de inferno não dá ibope, né? Mas o inferno, ele é tão real, irmãos, tão real, que Jesus mandou o seu Filho morrer na cruz para nos livrar de lá. Sabia disso? É tão real, querido, que não foi preparado nem para mim, nem para você, mas é uma realidade daqueles que não aceitam, do ímpio que não aceita Jesus. A palavra diz que é tão real, meu irmão, que Jesus deu o teu único filho para morrer na cruz por nós, para nos livrar de lá, porque o inferno é para o diabo e seus anjos, não é para mim e não é para você. Mas é real. E não é fácil. É estreito o caminho para chegar lá. E o reino de Deus é conquistado com esforço, irmão. É conquistado com guerra. É conquistado com batalha. Porque o que está preparado para nós lá, diz a palavra aqui, que não se compara com nada. Com a tua melhor casa, com a tua melhor fazenda, com a tua melhor mansão, com a tua melhor conta bancária. Não se compara com nada disso. Nem as aflições que você tem passado não se compara com a glória que será revelada a nós. E quem vai ver, irmãos, essa glória? Quem vai ver esse poder? Quem vai ver esse mistério que está revelado na palavra? É aquele que faz a vontade de Deus. E aí nós começamos a medir, irmãos. A palavra do Senhor, quando Jesus fala com os discípulos lá em João 14, ele fala lá com os discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim. E ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei e vos recebereis, para que onde eu esteja, estejais vós também. E João 14, versículo 21, projeta para mim. João 14, versículo 21. A gente começa a medir ali se nós estamos no caminho certo. João 14, versículo 21, Jesus fala novamente com os discípulos da palavra, e ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e guardar, querido, a palavra, guardar os conselhos, guardar os alertas. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é que me ama.
Aí a gente começa a medir nosso amor por Jesus. Se você tem remido o teu tempo, se você tem buscado ao Senhor, você tem amado a Deus. E aí ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse aqui me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Aleluia! Aleluia! Deus está falando aqui com os discípulos depois de uma notícia que eles receberam. No capítulo 13 de João, ele fala das notícias que eles receberam. A notícia que os discípulos receberam no capítulo 13, que entre eles sairia um traidor. Receberam essa notícia. E lá Pedro fala com o Senhor: Senhor, ó, não lava o meu pé, ó, meu não, pode deixar quieto. Olha, Pedro, se eu não lavar o teu pé, não tem parte contigo. Aí eles receberam outra notícia, irmãos, que Jesus seria assunto aos céus. Para quê? Para preparar o lugar. E aí eles entraram numa crise. Aí eles queriam entrar em depressão, angústia, tristeza. Não vamos ficar sozinhos, vamos ficar desesperados. Jesus vai nos deixar. Não vos deixarei órfãos. E aí o Senhor fala: não, que isso? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim, pois vou preparar-vos lugar. Mas deixarei o meu Espírito Santo, que é o nosso Consolador. O Espírito Santo. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está comigo. E aí, irmãos, nós precisamos estar ligados nesses acontecimentos, daquilo que você está vendo. Mas, irmãos, precisamos decidir. Precisamos falar como Paulo falou com Timóteo. Procura, Timóteo, apresentar a Deus como obreiro aprovado. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, porque tem um monte de reprovado. Tem um monte de reprovado. Tem muitos daqueles que dizem Senhor, Senhor, tem um monte de reprovado. Mas Paulo alerta e fala com o teu filho: procura, te esforça, te prepara, aprovado, como obreiro, que maneja o que? A palavra, apontando para a palavra, apontando para a palavra, como obreiro aprovado, que maneja a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Fica de pé, irmão, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração. Jesus está voltando. Buscar o Senhor. Teus braços é o meu descanso. A palavra do Senhor, irmão, ela diz assim: vinde a mim. Vem, todos vós. O Senhor não quer que você se perca, irmão. O Senhor não quer te ver sozinho. Mas a chamada dele para mim e para você: arrependei-vos, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. O que você tem visto que tem te cansado, tem te fatigado?
tem tirado a tua esperança. Ele tem promessa para você, Ele tem promessa para mim. Ele tem uma chamada para mim, para você. Você que está me acompanhando na rede social nessa noite, Ele tem uma chamada para mim, porque Ele não quer que você se perca. Ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele se compromete, irmão. Ele se compromete, Ele se envolve, Ele cuida, Ele livra, Ele guarda. Tomai o meu jugo, aprendei de mim, sou manso, humilde, encontrarei descanso para a vossa alma. Diz o Senhor, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Talvez o seu fardo seja pesado. Talvez o seu fardo seja pesado. Ele quer carregar o teu fardo. Vinde a mim. Nada se compara. Nada se compara. Duas portas, dois alicerces, dois senhores. É tempo de você escolher, querido. Ou você está dentro, ou você está fora. Isso é palavra, isso é Bíblia. Ou você está dentro, ou você está fora. E esse dia está chegando. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que a palavra aponta, e os sinais estão nos mostrando que Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem saltando sobre os montes. O cavaleiro do cavalo branco, Ele vem, não tardará. Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele virá. Não tardará, não postergará. Ele virá, não vai demorar, não vai retardar. Não sabemos o dia e nem a hora, mas isso está certo, que a Bíblia aponta que Ele virá. Cuidado, não se esqueça, Ele vem. É tempo de decidir, querido. O tempo é hoje. Amanhã você não sabe, nem eu. O tempo é hoje. O tempo é hoje de você se consertar, de buscar enquanto você pode achar. Em nome de Jesus. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo. Ele virá. E se você está passando por as lutas, por tempos difíceis, tribulações, perseguições, Ele é o teu guarda. Ele é o teu guarda. Não se preocupe com as circunstâncias. Coloca na mão dele. Ele é que guarda, Ele é que cuida, Ele é que dirige. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Se volte para Deus. Busque ao Senhor. E no nome de Jesus, Deus, nós te adoramos por essa noite, ó Pai. Te adoramos pela Tua palavra, Senhor Deus. Pelo Teu poder. Pelos avisos. Pelos avisos, ó Pai. Obrigado pelos avisos, porque a Tua palavra se revela a nós. Queremos colocar a nossa casa em ordem, ó Deus. Não queremos ser pegos de surpresa, ó Deus. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor Deus. É tempo de se voltar para Deus. Abre os nossos olhos espirituais, Jesus, nossos ouvidos. O Espírito fala aos nossos corações. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor virá, ó Pai. Obrigado, Jesus. Arruma minha casa, ó Deus. Arruma minha vida, Senhor Deus. Arruma a nossa casa, Senhor Deus. Salva a nossa família, Jesus. Salva a nossa família, Jesus. Salva a nossa família, Jesus. Colocamos a nossa família, Pai, diante do Senhor. É tão real, Jesus. É tão real quanto o céu, quanto o inferno. É tão real, Jesus. Abre os nossos olhos, ó Pai, espirituais. É tempo de buscar a Deus enquanto a gente se pode achar, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado por essa igreja que abre a porta para a palavra. Obrigado pelo Teu cuidado, Deus. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado pela... Sei que existe paz em Tua presença. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Ative o sininho e que Deus te abençoe.